E para as garotas? O que é importante a gente ensinar para as garotas? É um pouco menos o número de meninas que não sabem disso, porque as mães têm mais liberdade para falar com as meninas, né? E é óbvio, isso está descrito na literatura, porque a gente é do mesmo sexo, aí a conversa fica mais simples. Mas muitas meninas também não sabem e acabam fazendo a higiene de forma inadequada. Então, o que é mais importante para as meninas é fazer, sempre que vai no banheiro, né? Eu falo toalete, sempre que for fazer as necessidades básicas, higiene, tanto a urina quanto a evacuação, é importante que a gente passe o papel higiênico, né, por trás das nossas costas e venha de trás para frente, da vulva para a nádega, né? E é por quê? Porque a gente, se faz ao contrário, a região do ânus, ela é contaminada pelas bactérias que saem ali do cocô, né? E, como eu falei, a gente tem bactérias e fungos que vivem na nossa pele, na nossa mucosa, eles coabitam aqui com a gente, né? Por mais que você não goste dessa ideia, mas eles estão aqui. Nossa pele tem bactéria, nossa boca tem bactéria, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, transmita para os nossos filhos e evite que tenha infecções. Então, sempre nessa posição, de frente para trás. Às vezes, o que é ruim, né, a coordenação, que a gente, às vezes, tem que rodar todo o braço. Isso é um pouco que as meninas estranham no começo, se elas não vinham fazendo dessa forma. Então, tem que dizer que é assim mesmo, mas a gente se acostuma, né, a dar a viradinha para trás e tá tudo bem. Mas no começo, as meninas estranham ter que fazer dessa forma. A outra dica importante que eu gosto de dar para os meus pacientes é que, principalmente quem faz atividade física, ou costuma usar roupa muito justa, ou vai para a piscina, ou fica com o biquíni molhado muito tempo, sempre seque não somente com a toalha o seu genital, né? Usa sempre o secador de cabelo. Por quê? Porque a toalha não tira toda a umidade da região. E lembra que eu falei que o fungo é um bichinho que gosta de lugar quentinho e úmido? Então se você usa roupa sintética, usa calcinha, né, que não é de algodão, 100% algodão, coisas perfumadas, come muita doçura, tudo isso faz com que o fungo se prolifere. Então, vamos tomar os cuidados de higiene adequado, que evita muito de ter isso, tá? Então, o secador ali, rapidinho, você seca, depois que secou com a toalha, dá uma rapidinha ali com o secador. Eu gosto de orientar também, sabe aonde? Entre os dedinhos do pé, que lá também costuma fazer a tal da frieira, que o povo chama, né? Tá bom? Essa é uma dica maravilhosa, que as mães quase não sabem, mas algumas faziam isso quando era bebezinho, é só que não se lembra, né? Então, vamos relembrar, e esse cuidado tem que ter com os adolescentes também. Tá bom? E eu não podia deixar passar falar um pouquinho sobre a anatomia do nosso corpo. E por que, mames de adolescente, eu preciso te alertar sobre isso? E eu sei que é delicado você querer mostrar a anatomia, você acha que a escola já faz isso, mas não é bem assim. A escola também não tem pessoas tão capacitadas para falar, vira brincadeira. Então, a gente não tem educação sexual de forma adequada. E por isso eu não quis deixar de fora falar um pouquinho sobre anatomia nesse curso Manual Afetivo do Adolescente, porque eu preciso que você saiba que muitos garotos não sabem onde fica o clítoris na menina, né? Eles têm medo de mexer no próprio genital. As meninas também não sabem, por exemplo, que os testículos ficam numa bolsa escrotal só. Elas achavam que eram 2 sacos. Então, isso já me veio essas perguntas. Então, imagina, pode ser que o seu filho ou a sua filha também esteja com essa dúvida. E por que é tão importante a gente conhecer a nossa anatomia? Por vários fatores, principalmente para a higiene adequada, né? E depois nas relações afetivas. Quando começar a ter as relações, é importante que você saiba como é a anatomia da outra pessoa que está com você. E nem as meninas, nem os meninos têm essa clareza, né? Lembra que eu, na aula 1, falei que eu fui fazer uma atividade numa escola e os meninos punham pelo no corpo do pênis? Então, eles têm muita dúvida nesse momento que o corpo tá, de uma hora tá de um jeito, da outra hora tá do outro, tá tudo crescendo, não sei como vai ficar. Então, perceba que é importante que a gente fale um pouquinho de anatomia. E agora eu vou falar, né? Eu vou mostrar a imagem do genital feminino, do genital
genital masculino, e você pode usar isso como uma forma confiável do seu filho ou da sua filha se instruir adequadamente sobre a anatomia dele e do sexo oposto dela e do sexo oposto, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro do genital, da anatomia feminina. E eu trouxe aí o desenho todo bonitinho, bem exposto, para que a gente tenha clareza das estruturas. A gente tem ali a região pubiana, né, que a gente chama do Monte de Vênus. Muitas pessoas conhecem esse termo, que é bem a pontinha lá em cima, né, do começo do nosso genital. Depois tem essa comissura anterior, que nada mais é do que essa junçãozinha que tem ali, a gente chama de comissura. Depois vem o clítoris, e olha só, o clítoris só aparece essa pontinha ali, por isso que eu quis trazer essa imagem de baixo, ó, para você ter uma ideia do tamanho que é o clítoris. O clítoris não é só aquela pontinha, é toda essa figura que está aí embaixo, tá vendo? Ele tem um corpo, né? Ele tem o bulbo, então toda essa parte ali, a pontinha vermelha e o resto meio rosinha, tudo isso é o clítoris. A gente não enxerga ele todo, mas ele tem todo esse tamanhão aí. Tem o bulbo ali, por exemplo. Por que eu quis trazer essa imagem para que você conheça o clítoris, né? Porque ele tem muito mais terminações nervosas do que o próprio pênis, a própria glande peniana, né? Então, por isso que ele dá tanta sensação gostosa, porque tem muitas terminações nervosas no clítoris, e ele tem toda essa estrutura, não é só aquela pontinha lá, né? Por isso que é muito comum as mulheres terem orgasmos clitorianos. É importante que a mulher conheça o seu próprio corpo, que a garota conheça o seu próprio corpo, para que não tenha pudor, achar estranho, né, mexer nessas estruturas. É apenas conhecer o próprio corpo e saber que ele nos proporciona sensações prazerosas. E isso vai acontecer para cada um e a cada momento, no seu ritmo, no seu tempo, quando você se sentir pronta, né, quando a sua filha se sentir pronta para isso. Mas conhecer a anatomia é fundamental. Por quê? Porque elas fazem confusão. Depois temos ali, depois do clítoris, temos o pequeno, né? Os grandes lábios são que está lá fora, onde tem os pelinhos. Esse lábio de dentro, que parece uma tenda, né? Uma tendinha, são os pequenos lábios. Depois nós temos o orifício da uretra, que ela é bem pequenininha. Muitas meninas não sabem onde fica a uretra. Depois temos a vagina, o introito vaginal, que seria esse buraquinho ali, que tem uma pelezinha, que a gente chama de ímen, né? Temos vários tipos de ímen. Eu já fiz uma aula sobre isso lá no mini curso gratuito de Conversas Poderosas. Se você não assistiu, tá lá na página gratuitamente. Você pode ir lá assistir e mostrar para sua filha. E depois que acaba a vulva, né, a gente tem o ânus mais atrás. Então é importante ter essa clareza da anatomia. E o que eu oriento para as minhas pacientes? Para que elas peguem um espelhinho, como eu botei aqui no slide, né? Eu botei um espelhinho aí no slide. Por quê? Porque é muito importante. Eu tenho várias alunas estão fazendo o curso de medicina e nunca tiveram a capacidade de olhar para o próprio genital. É importante que a gente conheça o próprio genital. É importante porque você sabe, se prepara para o momento da sua vida, para momentos íntimos que você possa ter com outra pessoa. Então, é conhecer o próprio corpo. Isso gera um poder na gente, um conhecimento de nós com nós mesmos. Isso é autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais poder sobre a gente mesmo a gente tem. E por que eu insisto em ficar falando isso? Sugiro para que a menina pegue o espelhinho, tranque a sua porta do quarto, deite na sua caminha relaxadamente, pegue o espelhinho e olhe para o genital. Você vai estar estimulando que ela conheça o próprio corpo, vai saber sobre a anatomia, vai identificar quando alguma coisa não estiver adequada, né? Se tiver com alguma secreção, se estiver mais vermelha do que devia, enfim, vai se preparar para o momento de intimidade sem estar com medo. Então, já tem artigo científico mostrando que quanto mais a gente tem conhecimento
conhecimento das sensações que o nosso corpo tem, mais o adolescente se empodera, e aí a chance de sofrer abusos ou violências é muito menor, muito menor. Então, não sou eu que acho isso, a gente já tem estudo mostrando. Então, não tenha vergonha, constrangimento de orientar, de mostrar esse vídeo, de deixar disponível para o seu filho, para sua filha, conhecer a anatomia, se já chegou esse momento, né? Você vai esperar chegar a demanda, eu gosto de dizer. A demanda nunca tem que ser nossa, da mãe. A demanda tem que ser do filho. Você se coloca disponível, você diz... Eu sei que você precisa ter esse conhecimento. Quando você tiver disposto a querer saber mais sobre, eu tenho como te dar essas informações. E eu gostaria muito que você confiasse em mim e não fosse buscar isso sozinho na internet, com amigos, porque a informação pode vir errada. Então, se a gente tem conexão, vínculo com os nossos filhos, eles vão procurar quem? Eles vão procurar a gente, não outras pessoas, né? E por que eu digo isso? Porque eu vivi essa experiência. Eu pude explicar tudo isso para as minhas filhas, né? E elas falam para mim, elas falaram... Mãe, é tão legal que você trata desse assunto com a gente, porque as nossas amigas mães delas não falam sobre essas coisas. E elas vêm tirar as dúvidas com a gente. Você já assistiu a série Sex Education? Então, é exatamente, eu me sinto lá dentro daquela série. Então, você precisa ter essa clareza. Quando a gente está ensinando os nossos filhos, a gente está protegendo, a gente está prevenindo, a gente não está estimulando nada. Se chegou a adolescência, se chegou a puberdade, se o corpinho dele está se transformando, se ele já está tendo esse despertar da sexualidade, é por isso, né, manual afetivo do adolescente, o despertar, porque isso vai acontecer, o despertar. Queira a gente ou não queira, mas vai acontecer com seu filho e sua filha também. Então, por que não preparar? Por que não educar? Isso faz parte da educação. Tenha certeza que isso não é informação em demasiado, muito pelo contrário, isso está prevenindo e protegendo. Seu filho e sua filha vão ter mais consciência. Isso significa que vão ter atitudes mais coerentes, mais responsáveis, mais seguras com o próprio corpo. Vão saber cuidar do seu próprio corpo. Disso que a gente está falando, de higiene e de autocuidado.